Senhor Jesus, graças ao Senhor, estamos aqui para ministrar a palavra da semana 1 do Alimento Diário, cujo título é Perseverantes como o terebinto e como o carvalho. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor, mais uma vez o Senhor nos alerta para o seu chamado. Mais uma vez o Senhor nos chama para o seu reino e glória. Essa mensagem nos leva a perseverar no Senhor, ainda nesse mundo tenebroso, nessa situação de caos, nessa situação de pandemia. O Senhor fala conosco para não esmorecer, não desistir, mas avançar. Senhor Jesus, e antes de adentrarmos na mensagem em si, gostaria aqui de fazer um alerta quanto às redes sociais e às mídias em geral. Senhor Jesus, o Senhor nos alerta que devemos permanecer no Senhor, usar essas ferramentas para pregar o Evangelho, para buscarmos ao Senhor e não para nos distrair. Hoje vemos o inimigo usando vários meios e formas para nos distrair do caminho do Senhor e nos desconectar de Deus. É importante salientar aqui que nós vivemos numa era em que a informática está tão avançada que existem formas e algoritmos nos nossos aparelhos que só de nós falarmos algo, ele procura aquilo, e na hora que nós entramos nos nossas mídias, e aqueles algoritmos ali, eles fazem propaganda e dispensam pop-ups, né? Propagandas, várias coisas em que nós mencionamos ou que nós pesquisamos em nossos aparelhos celulares. Irmãos, vamos ficar atentos para todas essas artimanhas do inimigo. É importante esse avanço da tecnologia, porque facilitou a nossa vida, né? Ajuda a nos comunicarmos melhor. Hoje, né, graças às mídias e a essa tecnologia, os nossos filhos estão estudando em casa, né, para evitar o contágio e tudo mais. Mas, irmãos, não vamos baixar a nossa guarda. É necessário nós estarmos atentos ao que nós pesquisamos, ao que nós vemos, principalmente cuidar das nossas crianças, cuidar dos nossos jovens, para que não sejam enredados e distraídos do caminho do Senhor. Então fica aqui o alerta para todos aqueles que estão usando, né, as mídias sociais, os aparelhos. É importante nós ficarmos atentos quanto a isso. Senhor Jesus, e quanto à palavra, né, propriamente dito na mensagem, nós vemos vários itens aqui que são necessários para que sejamos uma referência, né, para que sejamos esse terebinto, né, esse carvalho, uma referência onde nós estivermos, um lugar onde as pessoas podem se socorrer, podem pedir ajuda, porque ali nós damos exemplo, nós passamos pelas tribulações e nós expressamos o Senhor. Então é necessário que nós vejamos o que nos leva a persistir, né? A prosseguir, né, no caminho do Senhor. Primeira coisa que nós devemos ver é a verdade. A verdade, ela é viva, é o próprio Deus, é algo que nos motiva a avançar. Senhor Jesus, também no decorrer da semana, os pontos que irei abordar aqui é a estrutura da vida cristã, transformar a verdade em realidade e ser perseverante como o terebinto e como o carvalho. Senhor Jesus, esses pontos aqui vou tentar apresentar de forma bem sucinta, por conta do tempo, não tem como se aprofundar, mas é importante nós lermos aqui os versículos com base e fundamento em tudo que iremos falar aqui. Senhor Jesus, primeiro ponto, né? A importância da estrutura da vida cristã, a fé, o amor e a esperança. Isso aí nós podemos ver em 1 Tessalonicenses 1:3. Senhor Jesus, que diz: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da obra da vossa fé,
do labor do vosso amor e da firmeza ou perseverança da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa é a estrutura que leva ao cristão, a vida cristã, a vida da igreja. Sem esses aspectos, sem esses pontos, não vamos conseguir prosseguir. Quando se fala de estrutura, e aqui apresenta, pode ser fazer referência a um edifício, por exemplo, a estrutura do edifício é algo que sustenta aquele edifício e que não pode ser modificado, né? Não pode retirar nenhuma parte da estrutura, senão aquele edifício ele desmorona, né? Senhor Jesus, já vimos várias reportagens aí em que as pessoas fazem reforma em seus apartamentos e quando mexem na estrutura, tiram um pilar de estrutura, aquele edifício todo ele desaba, né? Então é a mesma coisa em nossa vida cristã. Precisamos da fé, da obra da fé, do labor de amor e da perseverança da esperança. Senhor Jesus, assim quando um item ele chama o outro, né? Ele se conecta ao outro item. Senhor Jesus. Então o primeiro ponto que nós iremos abordar aqui, apesar de ter sido bastante enfatizado em outras mensagens, é importante salientar aqui que é a fé, a obra da fé. Senhor Jesus, a obra da fé é algo importante e crucial na vida de um cristão. Assim como o cristão ele precisa, né, da água, do oxigênio, da palavra, a fé é o que nos leva a se conectar a Deus. É o primeiro passo que devemos tomar como cristão para nos conectar a Deus, porque é pela fé que nosso espírito ele é regenerado. Pela fé nós cremos e o nosso espírito é regenerado e podemos contatar ao Senhor. Então vamos ver sobre a fé, que fala aqui em 1 Tessalonicenses 1:3. Também nós podemos ver sobre a fé em Hebreus 11:1. Senhor Jesus, que diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Senhor Jesus, é importante ver aqui que essa fé é uma fé subjetiva. Aqueles que, de forma assim bem clara e sucinta, para não tomarmos muito tempo, a fé subjetiva é a nossa fé, aquele ato de nós crermos, né? Crermos nas promessas do Senhor, crermos no Senhor. Então a fé subjetiva é a nossa fé, uma fé com a letra minúscula. Porém, prossegue aqui o versículo que fala: ora, a fé é a certeza, essa certeza, a tradução, né, literal dela, do grego para o português é o ser de Deus, é a substância de Deus, são as propriedades, são os elementos de Deus. Então quando nós cremos, né, quando nós cremos na certeza, nessa fé objetiva, né, nesses elementos de Deus, aí o Senhor ele pode agir em nós. Por que essa tradução? Aqui, a certeza é a mesma palavra de ser em Hebreus 1:3. Vale a pena nós ainda lermos, que diz: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então esse ser é a expressão exata do seu ser. Se você reparar na sua Bíblia, esse ser está em letra maiúscula, que é a substância de Deus. Então é a mesma palavra, né? A mesma tradução ali para Hebreus 11, em que, em meio a essa
tribulação em que nós passamos, esse período, na verdade, de pandemia, de caos, nós devemos nos apegar à verdade. E qual é a verdade? A única verdade é o próprio Deus, né? Nós não temos outra verdade a não ser Deus. Por isso aquele alerta no começo, porque Satanás usa as mídias, usa os meios que forem necessários para nos distrair e nos encher de mentiras. Ainda que seja um falar aparentemente agradável, de boa reputação, se não for no caminho da vida, na árvore da vida, se não for um falar com base na palavra e no Espírito, isso irá nos distrair e não faz parte do ser de Deus. Isso é mentira. Senhor Jesus, então, esse primeiro ponto da estrutura da vida da igreja, o primeiro aspecto, o primeiro elemento dessa estrutura que fala da fé é para que possamos nos conectar à realidade, à verdade, que é o próprio Deus. Senhor Jesus, e onde nós podemos confirmar esse aspecto, né, da verdade, um exemplo que nós temos é o povo de Tessalonicenses, né? Os irmãos de Tessalonicenses que creram nessa palavra, tomaram para si, deixaram os ídolos, né? Deixaram tudo aquilo que eles estavam servindo no mundo para servir a Deus e se tornaram um modelo, né? Em 1 Tessalonicenses 2,13 mostra que nós devemos ter o segredo é o crer. Precisamos crer, né, na palavra. E diz: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os crentes. Senhor Jesus, os que credes. Senhor Jesus, então essa palavra em que nós falamos, em que os profetas falam, né, a palavra logos, associada com o Espírito, ela se torna uma palavra rema, ela se torna uma palavra em que nós podemos expressar em nosso viver. Por isso, o próximo aspecto que deve ser tocado aqui é o aspecto de nós perseverar, é transformar essa palavra, né? Essa substância de Deus, todos esses itens, esses elementos divinos em realidade. Porque não basta nós apenas falarmos, jogarmos doutrinas, ler a letra preta, né, no papel branco, mas nós devemos praticar. Nós devemos tornar essa palavra em realidade. Senhor Jesus, por isso por isso que nós precisamos tomar esse primeiro passo de fé, crer que essa palavra é a palavra que vai nos trazer a mudança, é a palavra que nos vai mudar a nossa vida. Senhor Jesus, essa palavra que nós recebemos é uma palavra que foi o próprio Deus em João, vamos ler, João 1,14. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, um versículo muito conhecido, muito falado, mas pouco praticado. Senhor Jesus, precisamos realmente tomar isso em realidade. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ó Senhor Jesus, vemos aqui que essa glória é o nosso objetivo final. É onde nós seremos glorificados como Deus Pai. Ali quando o Senhor revelou a economia macro, né? A maior verdade, a maior revelação da Bíblia,
ali em João 17, 22, em que o Senhor nos quer junto com o Pai, seremos um, como o próprio Cristo é com Deus. Senhor Jesus, uma revelação grandiosa, mas para que isso se torne, um em sua glória, nós precisamos desse processo hoje aqui na Terra. Não basta nós aceitarmos apenas a salvação, o mero ato de crer na nossa redenção, mas nós precisamos avançar em nossa salvação. Esse evangelho em que nós pregamos é o evangelho completo. Esse evangelho da graça em que o Senhor nos resgatou, da nossa situação caída e vil e nos transportou, para o seu reino de glória, é o primeiro passo que nós damos no momento em que nós cremos no Senhor. Mas agora nós passamos por um processo de transformação. Graças ao Senhor, porque o Senhor nos colocou na vida da igreja. A igreja é o lugar onde nós podemos acessar, ao próprio Deus, onde nós podemos praticar pela fé. Nós recebemos os elementos divinos, e esses elementos divinos praticados em nosso viver, quando nós recebemos ali a paciência de Deus, o amor de Deus para cuidar uns para com os outros, esse ser que nós, pela fé, nós cremos e nós acessamos, ele é expresso. Graças ao Senhor. Então, o processo de nós crermos no Senhor, recebermos essa graça, receber esses elementos, isso se chama graça. Senhor Jesus quer receber o próprio Cristo, Primeiro Cristo veio aqui na Terra, Ele, Deus encarna, pela encarnação ali de Cristo e habitou no homem, ali tabernaculou, melhor tradução. E hoje nós temos acesso por meio do Espírito. Senhor Jesus, por isso bem-aventurados aqueles que creem e ouvem e as praticam. Senhor, devemos praticar a palavra que o Senhor nos tem dado. Senhor Jesus, e esse praticar, ele vem justamente com o segundo elemento da estrutura da vida cristã, que é o amor. Não é só um mar de rosas a vida de um cristão, pelo contrário, nós estamos passando aqui na Terra por um treinamento, por uma aprovação para o mundo que há de vir, para o reino do Senhor, onde nós seremos os reis, governantes com Cristo, com Deus. Senhor Jesus, nós cremos nisso, mas para isso o Senhor quer nos moldar, quer nos aperfeiçoar, quer trabalhar em nós. Senhor Jesus, então como que eu vou cuidar das nações quando o reino se manifestar, se eu não estou conseguindo amar o meu próximo, amar a quem está do meu lado? Senhor Jesus, graças ao Senhor pela sua sabedoria divina, por tudo que o Senhor nos tem dado, porque Deus nos conhece, sabe que o homem ele tem um coração desesperadamente corrupto, mas o Senhor nos dá a fórmula para nós nos conectarmos a Deus. A fórmula é o ato de crer pela fé e permanecer firmes no Senhor, permanecer nessa fé, porque nós recebemos a graça, os elementos divinos, e aí esses elementos divinos, eles devem ser expressos nas nossas atitudes, no nosso viver, com o próximo, quem está ao nosso lado. Senhor Jesus, então nós precisamos avançar. O Senhor nos colocou na igreja, o viver da igreja, junto com os irmãos, para que a gente possa trabalhar esse segundo aspecto da estrutura, que é o amor. Precisamos amar ao próximo, não um amor natural, mas é um amor divino, é o amor que nos leva a laborar. E aí nós temos o exemplo também desse amor que é um amor com fadigas, mesmo em fadigas,
É o mesmo amor da mãe ali que não desiste, mas persevera, não ganha nada, mas mesmo assim ainda está ali laborando. O Senhor nos tem dado esse amor para usarmos com os irmãos, para o próximo que está ao nosso lado, para que possamos juntos ser esses vencedores. O Senhor tem feito uma convocação, nos convoca para o seu exército, a fazer parte do filho varão, porque Satanás, o inimigo de Deus, já está fazendo a sua convocação. Ele já está convocando aqueles e tentando distrair, assim como foi falado ali no começo, por todos os meios possíveis, mas principalmente pelas mídias sociais. Irmãos, não vamos nos distrair, não vamos nos desconectar de Deus. Senhor Jesus, a graça são os elementos divinos, verdade é o próprio Deus. E essa verdade nós testificamos com o nosso espírito interiormente e exteriormente nós temos a palavra de Deus, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, essa palavra ela precisa se tornar realidade em nós. Aconselho a todos que estão assistindo esse vídeo a lerem, né? Não só toda a Bíblia, mas principalmente ali Mateus 5 a 7, principalmente por conta dessa comunhão aqui e desse falar de nós praticarmos e trazer em realidade essas verdades. Ali traz vários aspectos do nosso viver, do viver cristão, em que o Senhor fala, mas o Senhor em realidade ele pratica. Deus é luz, não amar ao mundo, não amar ao dinheiro. Senhor Jesus, precisamos praticar isso, não só no falar, em mensagens, em doutrinas, mas principalmente em nosso viver. Ó Senhor Jesus, a igreja é a realidade do reino dos céus. Por isso que o Senhor nos colocou na igreja, para que a gente possa praticar esses pontos, todos esses pontos aqui falados, né? De transformar a verdade em realidade, praticar, né? Falar a fé, crer, né? Crer no Senhor, na substantificação de Deus. Ó Senhor Jesus, esses elementos divinos através do nosso amor, do nosso expressar o amor para com o próximo, eles são revelados, eles são expressos, Senhor Jesus. Por isso nós precisamos estar constantemente conectados com Deus. E aí, irmãos, o segredo é o exercício de perseverança. Aí entra o outro aspecto, o aspecto final da perseverança. Precisamos perseverar. Por isso que um elemento se conecta ao outro da estrutura da vida cristã. Não tem como eu praticar a vida da igreja, praticar, né, a palavra, se eu não estiver arraigado, né, se eu não estiver estruturado com esses três elementos. A obra da fé nos leva a amar, a laborar no amor, as pessoas que estão à nossa volta, o próximo, e isso nos gera esperança, porque a perseverança, nós devemos ser perseverantes, né? E aí, quanto a esse aspecto da perseverança, eu gostaria aqui de ler Romanos. Ó Senhor Jesus, meu tempo está se esgotando. Senhor Jesus, mas é necessário ainda abordarmos esse aspecto da perseverança, esse aspecto final que vai fazer com que a gente se conecte ao último ponto, que é nós ser perseverante como o terebinto e o carvalho. Ó Senhor Jesus, essa perseverança está aqui, nós podemos percebê-la aqui em Romanos 5, versículos 2 em diante, que diz: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Senhor Jesus, então aqui nós percebemos a conexão de um elemento da estrutura com o outro. Aqui primeiro pela fé, né?
igualmente temos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Nós precisamos estar firmes. O amor nos leva a perseverar e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A glória é o ponto final em que nós almejamos, mas para isso nós precisamos da esperança, Senhor, da perseverança. E aí o versículo 3 prossegue. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Ó Senhor Jesus! E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Então nós precisamos da esperança. Senhor Jesus, e perseverar. Perseverar aqui é o segredo, irmãos. Perseverar aqui nos leva à experiência. Essa experiência aqui em grego é doikoma, a mesma tradução para aprovado, ser aprovado. Então, para nós sermos aprovados, para que nós possamos ter esperança, nós precisamos de perseverança. Senhor Jesus, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Senhor Jesus, irmãos, ainda falando sobre perseverança, nós vemos que a perseverança é o ponto crucial, é necessário para nós prosseguirmos em meio às tribulações, em meio às dificuldades. Nós estamos passando pelo um processo aí, uma calamidade mundial, a pandemia. Essa semana em especial, né, o meu irmão foi acometido e nós vemos que nós precisamos depender completamente de Deus, né? No caso dele, graças ao Senhor, ele está melhor, está se recuperando bem, mas é interessante que ele passou pelo Covid e após o Covid, ele já não estava transmitindo, não estava mais com o Covid, mas mesmo assim ele veio a causar uma regressão na saúde, né? Ele começou a passar mal, febre, né? Um pouco de falta de ar, e aí nós nos preocupamos, né? Procuramos correr atrás, mas principalmente confiar no Senhor, e o Senhor opera, né? Um milagre, opera a sua cura, porque nós precisamos depender do Senhor. É interessante que devemos aplicar isso no nosso viver. Assim como no caso dele, ainda que ele tenha passado pelo Covid, nós não podemos baixar a nossa guarda. Precisamos avançar no Senhor. Porque mesmo que tenha passado a doença ali em si, ficou alguma coisa que fez com que ele passasse mal, né? Trabalhou, voltou aos afazeres dele. Então nós precisamos no nosso dia a dia, hoje, espiritualmente falando, não podemos baixar a nossa guarda. Assim como eu falei ali no começo, nós estamos em guerra. Nós precisamos combater esse inimigo, Satanás, de forma eficiente. Precisa surgir em nós um espírito de urgência, um espírito de valente, né? De exército, daqueles que precisam combater para apressar a volta do Senhor. Senhor Jesus, por isso aqui fica o meu alerta, não vamos baixar a guarda, o inimigo está aí, quer nos derrotar, quer nos esmorecer e principalmente nos desconectar a Deus. Mas nós estamos apegados à verdade. O inimigo, fora Deus, fora a verdade, existe a mentira, a facção, a separação, mas com Deus nós temos a verdade, a união, a conexão com Deus. Senhor Jesus, e o Senhor quer nos aprovar, ainda falando sobre a questão de nós perseverarmos, a perseverança ela vem com as tribulações. Por isso eu quero ler com os irmãos Pedro, 1 Pedro, ó Senhor Jesus, 1 Pedro, Senhor Jesus, 1 Pedro capítulo 1,
de 3 ao 7 aqui, mostra o segredo, né, de nós perseverarmos e o que gera a perseverança. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, meu tempo se esgotou, mas ainda para concluir aqui, esse versículo aqui mostra, né, os aspectos da estrutura da vida cristã, em que o Senhor tem preparado uma herança sem mácula, incorruptível para nós. Então, não é à toa que nós perseveramos, porém, para que nós possamos herdar, né, essa herança aqui, é necessário os versículos seguintes, que possamos praticar eles, que diz: nisso exultais. Irmãos, não vamos esmorecer, murmurar, reclamar, vamos exultar, porque o Senhor já nos tem prometido a sua herança, nos tem prometido o seu Espírito, e nós devemos exultar em todas as vitórias que o Senhor tem para com a nossa vida, né? Nós devemos exultar, e nas tribulações também, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Aqui mostra que nós devemos passar pelas provações. Senhor Jesus, não vamos desanimar, para que uma vez confirmado o valor ou a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Eu vou pular aqui, concluir aqui, em que nós devemos passar pelas tribulações, é necessário passar pelas tribulações, e o Senhor não nos abandona. Ainda que na dificuldade, o Senhor tem derramado as suas misericórdias em nós, tem aumentado a sua graça em nossa vida. Esse é o segredo. O cristão não é aquele que vive, né, na bonança, em mar de rosas, né, apenas com o evangelho da prosperidade. Não, pelo contrário, o Senhor quer fazer de nós vencedores, e para que sejamos vencedores, o Senhor tem nos mostrado que nós devemos passar por um caminho estreito, passar por provações, refinar essa fé que está em nós, que é mais preciosa do que o ouro. Então essa fé ela precisa passar pelo fogo, precisa tirar as impurezas, nós precisamos ser trabalhados, né, para que ela se torne valiosa. Senhor Jesus, então, para concluir sobre a questão do carvalho e o terebinto, Senhor Jesus, a palavra mostra, né, ali, para concluir, eu quero ler aqui Isaías 6,13, que é justamente o versículo da mensagem. Vou ler aqui na Bíblia King James. E se na terra ficar 1/10 do povo, este tornará a ser devastado. Contudo, assim como o terebinto, o olmo e o carvalho, quando são colocados abaixo, deixam apenas um pedaço do tronco no solo. Assim a santa semente será o seu toco, a brotar um novo começo. Senhor Jesus, aqui mostra que o Senhor não desiste de nós, e nós somos como esse terebinto ou como esse carvalho, né? As características do carvalho o Senhor dava como referência ali no Antigo Testamento, quando Deus deu a promessa a Abraão, né? O carvalho de Moré. E nós devemos ser essa referência, né? Por que o carvalho? O carvalho é aquele que é a árvore mais antiga de um bosque, é a árvore que resiste a todos os intempéries, né? A sua folha não cai no inverno, é uma árvore resistente. Quanto mais ela vem a adversidade, mais firme ela fica, e as suas raízes são profundas. Senhor Jesus, irmãos, precisamos ser esses carvalho,
A igreja onde nós estamos tem que ser esse carvalhal, tem que ser a referência. Se nós passamos pelas tribulações, nós precisamos ser aprovados, perseverar, ganhar algo dessa provação, dessa tribulação, para poder ajudar outros. É assim que nós vamos ser vencedores no próximo nível. Precisamos não só permanecer no nosso estágio, mas elevar o nosso estágio, prosseguir, passar para o próximo estágio. Senhor Jesus, e o terebinto é uma árvore especial, da qual, quando ela é golpeada, afligida, o seu casco é golpeado, ele exala um aroma. E nós devemos exalar esse perfume de Cristo, assim como essa árvore, que também tem essas características de resistência, ela é alta, e que além de exalar esse perfume, quando a sua casca cai, ela segrega, uma cera ali, uma cera que ela é medicinal. Senhor Jesus, então nós precisamos ter essas características, resistente, uma referência, e cuidar das pessoas, exalar o perfume de Cristo e cuidar, como os pais, como uma mãe, sem se preocupar com nós mesmos, mas avançar, Saber que o Senhor tem nos dado a sua promessa em que iremos ser vencedores e iremos herdar esse reino. Senhor Jesus, a igreja já é a realidade desse reino. Vamos entrar em realidade em todos esses aspectos da graça, da verdade, para que as pessoas vejam a realidade em nós, a realidade do elemento divino em nossas vidas. Senhor Jesus, agora no final eu gostaria de fazer uma oração para todos aqueles que estão nos ouvindo, abençoando. Senhor Jesus, Senhor, abençoa esse meio de transmissão, essa palavra, todos aqueles que estão ouvindo, recebendo a Tua palavra, que o Senhor possa abençoá-los, causar uma mudança, uma transformação em suas vidas, que em realidade o Senhor possa mudar as suas vidas. Ó Senhor Jesus, que cada um possa aumentar a sua fé, crendo no Senhor, crendo na verdade que é o próprio Deus. Por isso o Senhor nos deu a sua palavra, nos regenerou o nosso espírito. Ó Senhor Jesus, vem ser com cada um daqueles que estão nos ouvindo, Senhor Jesus, a praticar essa palavra, a perseverar, a aumentar o seu amor através desse elemento divino, a perseverar nas tribulações, nas adversidades e ser uma referência onde nós estivermos. Senhor Jesus, olha, Senhor, por aqueles que estão necessitados, ainda nessa situação difícil, dessa pandemia. Ó Senhor, alcança aqueles que foram afetados pelo esse vírus, aumenta a sua graça em suas vidas. Senhor, socorre aqueles que perderam seus entes queridos, vem ser o consolo. Ó Senhor Jesus, um momento tão difícil, mas que possa servir Senhor Jesus, de aprovação, que não possa murmurar. Senhor Jesus, guarda os que são teus, cura aqueles que estão com essa Covid, não nos deixe baixar a guarda. Senhor, livra, Senhor, de todo mal, de toda sequela, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças ao Senhor por essa palavra. Você que está assistindo, compartilhe, dê o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Jesus é o Senhor. Deus te abençoe.